Sim, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Ferreira, né? Sou Safira, por enquanto, na Junesse. Eu tenho 1 ano e 5 meses de negócio. E, com certeza, eu digo que a Junesse foi a resposta de Deus para a minha vida, né? Isso é verdade, foi a resposta das minhas orações. E é o que eu quero para a minha vida, é a ferramenta que Deus me deu para mudar a minha vida e conseguir impactar a vida de outras pessoas, né? E eu quero ser grande nessa empresa. A prova é estar aqui hoje. É meu primeiro treinamento fora da minha empresa, fora da minha equipe. Então, eu realmente estou nervosa. Mas se a gente quer crescer aqui, a gente precisa desenvolver as habilidades necessárias. E é uma das habilidades. Então, quando eu coloquei meu nome lá, né, claro, escolhi a linha que é uma linha que para mim vai ser super fácil falar, porque foi a linha que mudou a minha vida. Quem me conhece sabe que eu era super sedentária, certo? Assim, e a linha transformou a minha vida. Então, eu digo que realmente o Zen mudou a minha vida. Então, é fácil falar do que eu sei, do que eu conheço, né? Então, eu espero que eu consiga passar um pouquinho aí para vocês. Vou fazer uma visão bem geral. Realmente, é como o Mai falou, é uma linha... A gente tem pessoas novas na equipe, né? É uma linha que, às vezes, a pessoa fica com dificuldade de saber qual é o produto que vai usar, o que usa primeiro, quantos dias usa, o que é que ele faz. Então, eu vou tentar, vou dar o meu melhor aí para que vocês consigam tirar essas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. A tela está normal aí para vocês? Pronto. Então, eu comecei aqui com essa imagem que representa a linha Zen, com certeza, né? O Zen Project 8 não é sobre o peso que você perde, é sobre a vida que você ganha, porque é para a vida, não é um programa de 1, 2 ou 3 semanas, não é uma dieta, gente, é algo que realmente vai transformar a sua vida, vai impactar a sua vida, e é para qualquer pessoa. Às vezes, uma das primeiras coisas que a gente recebe é alguém, eu sou magra, eu não preciso da linha Zen. Todo mundo precisa da linha Zen, porque ou você quer manter seu peso, ou você quer queimar gordura, ou você quer ganhar massa muscular, você quer ter um envelhecimento com qualidade de vida. Então, qualquer pessoa precisa da linha Zen, tá certo? Então, assim, é uma linha super premiada, né? Super premiada, a Forbes colocou aí como a linha de emagrecimento mais saudável do mundo. Então, quem escreveu essa linha? Mark McDonald, ele é um nutricionista aí, né, dos Estados Unidos, super famoso, tá sempre aí em programas de TV, né, e-mails a celebridades, certo? Que escreveu essa linha fantástica com os objetivos que traz resultado para qualquer pessoa. É até engraçado, né, você falar em McDonald's e falar de qualidade de vida, de saúde e bem-estar, mas é verdade, tá? Então, que mercado que a gente está falando? A gente está falando do mercado de obesidade, gente. É um dos mercados, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, certo? A partir de 2025, mais de 2 bilhões de adultos e 75 milhões de crianças serão obesos no mundo. No Brasil, 50% da população está acima do peso. Está entre as 4 maiores causas de câncer do mundo. Então, não é estética, obesidade, né? Ter uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, não é só estética, não, gente. É saúde, é qualidade de vida mesmo. É uma das mais causas de morte, né? Causa mais morte que os cigarros e acidentes de trânsito somados. Então, segundo o Ministério de Saúde, a obesidade cresceu 60% em 10 anos no Brasil. 1 a cada 5 pessoas está acima do peso. Então, imagine que mercado maravilhoso aí você tem para trabalhar, né? E não pense no dinheiro que você vai ganhar. Pense nas vidas que você vai conseguir impactar com esse programa fantástico, tá certo? Às vezes você tem problema com vendas, então sempre pense no benefício que você está levando para os outros. Então, é obrigação sua, enquanto ser humano, falar da linha Zen para o mundo, certo? As rotinas modernas afetam diretamente os hábitos alimentares dos brasileiros. A gente sabe, né? Imagine nesse momento de pandemia, onde o que mais cresce são os deliveries. Está todo mundo em casa, então o que você mais quer comer, você está nervoso porque não pode sair, está nervoso porque não pode comemorar, então bora comer. Dá aquela ansiedade, dá nervoso, vou comer, vamos comer. Não vou mentir, até eu, antes do Zen, eu era assim, né? Quando eu estava nervosa, estressada, o que eu mais gostava de fazer era comer. Então, aqui a gente começa a entender algo importante quando você fala do Zen. O Zen é um programa de emagrecimento, onde você vai passar por uma reeducação alimentar,
certo? Então, algo que é importante você, enquanto distribuidor, entender é que o Zen não é só um programa que você vai perder peso. Por quê? Quando você fala em perder peso, gente, realmente vai ter um impacto na balança. Mas quando você perde peso, você está perdendo musculatura, você está perdendo água, você está perdendo proteínas, nutrientes, né? Você está perdendo tudo. E isso não é o que a gente quer. Então, o foco do programa Zen é você emagrecer com qualidade, mantendo a sua massa magra, mantendo a massa muscular, certo? Você vai... Um dos objetivos da Junesse é proporcionar um envelhecimento mais saudável. Então, tudo que você precisa na sua terceira idade é de musculatura. Então, a gente, às vezes, aí tem dietas que propõem aí perda de X quilos em X dias. Você precisa ter muito cuidado com isso, porque você vai precisar, na sua velhice, ter massa, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, aqui a gente tem uma foto para a gente entender. A gente tem uma pessoa aqui que tem 75 quilos do lado esquerdo e uma outra pessoa com 75 quilos também do lado direito. Mas imagine, qual é a pessoa aqui que você quer ser, né? Então, você tem 75 quilos, mas 35% é gordura, tá? Você tem 75 quilos, mais 20% é gordura. Então, a gente já teve até no nosso grupo pessoas de dizer assim, eu fiz, o programa não tá dando certo não, porque eu não perdi nem 1 quilo. Não é que você não perdeu quilo, né? Você fez um programa de emagrecimento onde você ganhou massa. Então, você pode até estar com o mesmo peso, mas quanto que você está de gordura? Então, isso é muito importante. É você entender que quando você vai conversar com o seu cliente, não fale só dele se pesar, porque o peso não quer dizer nada. Mas eu vou mostrar para frente as medidas, que é muito importante para conseguir fazer essa diferença aqui, tá? De perder peso e emagrecer. Então, o que a gente quer com o Zen é emagrecer. Então, o programa, né, os suplementos da linha Zen, tem como principal objetivo promover saúde e bem-estar baseado em 3 aspectos: reduzir o apetite, queimar gordura e fortalecer músculo, certo? Então, aqui a gente tem um pilar que é importantíssimo no programa, que foi o que me conquistou. Quando você faz o programa Zen, você precisa entender que você vai passar por uma reeducação alimentar, onde você vai precisar seguir um programa alimentar e consumir suplementos como suplementos. Olha que fantástico. Na maioria das vezes, o que você tem no mercado é dietas onde o suplemento passa a ser o seu alimento. Gente, todos os alimentos são importantes, então você não pode perder nenhum alimento, deixar de consumir nenhum alimento. Então, você fazer seu café, almoço e janta seguindo a dieta, você vai comer proteína, carboidrato e gordura, é fundamental para você ter um emagrecimento de qualidade, certo? E você vai consumir os produtos como lanche, você vai consumir como suplemento. Isso já é um diferencial enorme da nossa linha para as outras linhas, tá? Imagine, você com certeza deve conhecer pessoas aí, quando eu vou conversar, acontece muito comigo, Kelly, eu não preciso de dieta, porque eu como folha e proteína. Eu digo, tá aí um dos problemas que você ainda não conseguiu o resultado que você deseja. Você precisa de uma alimentação adequada, que é o que você vai encontrar no nosso programa. Não é só consumir proteína e achar que carboidrato não vai. Se você quer emagrecer, você precisa do carboidrato correto, você precisa da gordura correta, tá certo? Essa partezinha aqui que a gente tem lá no PDF do programa, eu acho bem legal. Tem muitas pessoas que quando vai iniciar uma dieta, eu fico ansiosa, Kelly, então pesar a alimentação não é legal para mim. Então lá você tem uma ideia de consumir os produtos utilizando as mãos, é o que eu mais indico para os meus clientes, foi assim que eu fiz também, isso é bem bacana, certo? E o nosso programa, ele é desenhado em 3 fases, certo? Então a fase detox, que é a fase onde você vai limpar o seu corpo, a proposta é 7 dias, né? Então ela vai cortar, purificar e eliminar. A segunda fase, que é a fase para queimar gordura, né? Secar a barriga, onde você vai queimar, definir, restaurar. E a terceira fase, onde você vai construir o ganho de massa, se é o que você quer. Então foi onde eu disse, o nosso programa é para todo mundo. O que é que você quer? Então, você quer só ganho de massa? Kelly, eu quero ganhar massa. Você vai conseguir? Vai. Você vai passar por todos os processos da linha. Nossa linha foi desenhada, né, da melhor forma possível. Então, não é porque você quer ganhar massa que você vai fazer só a terceira fase. A primeira fase, gente, é a fase mais importante da linha. Você precisa fazer a primeira fase. Eu sou bem sincera, não é para todo mundo que eu indico a terceira fase, né? Mais para frente eu vou conversar um pouquinho sobre venda com vocês, mas a primeira e a segunda fase precisa ser seguida. E se a pessoa realmente quer fazer a terceira, ela vai precisar fazer as 3, tá certo? Cada fase tem os seus suplementos da fase, tá? E são 3 fases, nós temos 4 produtos. O Prime é o suplemento da primeira fase, a cápsula da primeira fase, tá? Ele tem substâncias detox para fazer essa limpeza no seu corpo. O Shape é o suplemento da segunda fase,
tá? Ele é um poderoso termogênico aí, que tem a proposta de regular os hormônios, realmente colocar a casa em dias, tá? O FIT é o suplemento da terceira fase, ele é um BCAA puríssimo aí, para quem quer ganhar massa. Se você quer ganhar massa, você precisa consumir BCAA, não tem outro caminho, tá certo? E o Zenfuse. O Zenfuse, gente, é o nosso amigo de todas as fases. Então, em todas as fases, você precisa consumir o Fuse, que é o nosso shake proteico. Eu vou falar de cada um mais para frente com vocês, tá certo? Então, como é que eu faço as fases, Kelly? Primeira fase, o que é que você vai consumir? Zenfuse e Prime. Dura uma semana, no normal, 7 dias. Segunda fase é a fase para queimar. No normal, dura 3 semanas. Você vai receber produto para 4 semanas, mas a proposta é 3. Então, é o shape e o fuse. E aqui você vai introduzir a prática de atividade física, tá? Os nossos suplementos são maravilhosos, são os melhores que você tem no mercado, mas você vai precisar fazer a sua parte. Então, o exercício físico é fundamental para a vida de qualquer pessoa, principalmente para a sua velhice, né? É eles que vai fazer com que suas taxas de hormônios mantenham boas, né? E isso vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor. Então, a atividade física aqui, a partir da segunda fase, bota o maior gás aí em atividade física para ter os melhores resultados. A terceira fase é a fase de ganho de massa, onde você vai consumir o Fuse e o FIT. Se você ainda quiser queimar gordura, você pode continuar tomando o shape, tá certo? A primeira fase, a gente não tem indicação de atividade física, tá? Então, assim, se a pessoa já tem uma vida superativa, beleza, pede para ela fazer atividades físicas lá mais leves. Mas se não tem, é uma pessoa que está sedentária, pede para guardar toda a vontade da atividade física para a segunda e a terceira fase. Por que não fazer, Kelly? Atividade física não é bom, não é necessário? É, com certeza. Mas é uma fase que, primeiro, você está com a alimentação bem leve, né, para fazer a limpeza do seu corpo. E segundo, quando você faz atividade física, o seu corpo vai cuidar, né, dos seus músculos. Então, uma das coisas que você vai começar a fazer é reter água lá dos músculos. Então, aí você faz a primeira fase, fez atividade física. Chega na balança, você não vai ver resultado nenhum, vai se desanimar, mas não é aquele, na verdade, é um efeito falso, né? Porque seu corpo está ali já se organizando para você não perder massa muscular. Então, vamos falar da primeira fase. 7 dias, né? A ideia é cortar, purificar, eliminar. Você vai consumir o Zenfuse e o Prime. Kelly, o que é o Prime? O Prime tem a proposta aí, né, de fazer o detox no seu corpo, tá bom? Ele é uma cápsula fantástica, né? Uma fibra solúvel. A gente vai ter o psyllium aí, que tem essa fibra para promover essa sensação de saciedade, tá? Para reduzir a absorção de gordura e controlar o índice glicêmico. Além dessa fibra aí, você vai ter gengibre, pimenta e cafeína, certo? Que são substâncias termogênicas para seu corpo aí já começar a ir aquecendo um pouquinho para dar início na segunda fase, tá? Ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B, certo? Então, ele realmente vai fazer essa eliminação aí de toda a água, né? De todo o líquido retido. É uma fase que você vai bastante no banheiro, certo? Então, água é importante nessa fase, é muito importante, porque é através dela que você vai eliminar aí todas as impurezas do seu corpo, tá certo? O Zenfuse, como eu disse para vocês, é o nosso companheiro de todas as fases, né? Então, eu vou falar dele aqui, nas outras fases, vou falar só do outro suplemento, tá bom? O Zenfuse é o nosso shake proteico, né? É o shake aí mais premium que a gente tem no mercado. Ele é completíssimo. Ele é zero glúten, sem adição de adoçantes artificiais. Ele fornece 22 gramas de proteína por dose, tá? 5 gramas de fibra. Ele vai potencializar os ganhos de força, massa muscular, é rico em vitaminas, tá? Ele é um concentrado de proteína do leite, então ele tem o whey. Aqui a gente já vai ter um diferencial dos shakes que a gente tem no mercado. Na maioria das vezes, o shake do mercado só tem o whey. O whey é uma proteína de absorção rápida, certo? Então é necessário aí, mas a gente vai ter no nosso também a caseína. A caseína é uma proteína de absorção lenta. Então, o nosso shake vai te dar uma sensação de saciedade por muito mais tempo, né? Então, você vai estar saciado, né? Para passar o programa sem você estar estressado porque você está com fome, nada disso. Então, aqui, gente, como eu falei no início, a diferença de perder peso e emagrecer, né? Lá no próprio PDF do programa, tem essa partezinha aqui que é bem importante você falar para o seu cliente. Lá traz uma proposta de 10 lugares que você deve medir.
Isso aqui é mais importante do que o peso. Peça sempre para seu cliente fazer essas medidas, principalmente na primeira fase. Às vezes, a pessoa precisa se animar para fazer a segunda fase, né? Então, isso aqui é importante, onde ela vai ver a perda de medidas é grande, gente, muito grande. É necessário, não deixe que ele fique sem fazer a foto e essas medidas. A primeira fase é uma fase bastante restritiva, tá? Onde você realmente precisa ser sincero e conversar com o seu cliente. Por quê? Ele vai precisar fazer a parte dele. Então, é uma fase que a gente tem que cortar todos os elementos que não faz bem, que faz a gente inchar. Então, tem que cortar glúten, soja, queijo, iogurte, açúcar, adoçante, né? Só pode estévia, sal, grãos, refrigerante, álcool e café. Tem que cortar. E aqui é onde você precisa realmente conversar com seu cliente, porque já tem gente que só em ouvir isso aqui já diz, eu não vou fazer porque eu não consigo ficar sem sal, eu não consigo ficar sem açúcar. Então, cabe a você, tá? Chegar para o seu cliente, mostrar que ele tem outras formas aí, você vai ter outros produtos que você pode dar sabor à sua comida, no seu sal ou no seu açúcar, tá? Você vai conversar, organizar da melhor forma, certo? O café, muita gente me pergunta, Kelly, por que não pode o café? Eu sou viciada no café, me dá dor de cabeça, ficar sem café e tal. As nossas cápsulas já têm uma quantidade de cafeína necessária, né, e importante para o dia. Então, é uma fase difícil, mas o que é que eu costumo dizer? É só 7 dias, vai passar rápido. Né? Você quer ser objetivo, então você vai precisar fazer a sua parte. 7 dias, passou rapidinho, tá bom? Aí a gente entra na água. A água é importante para toda a nossa vida, independente do programa Zen, né? Mas é notório que muitas pessoas não bebem água ou bebem o mínimo de água por dia, gente. Eu conheço pessoas que tomam Coca-Cola no lugar de água. Então, isso é a maioria da população, não é um número muito grande da população. Então, aí cabe a você, né, mostrar a importância da água. Aí lá no programa tem essa indicação aqui de 2 a 4 litros para mulheres e 3 a 5 litros para os homens, certo? O que é que eu digo a vocês? Fiquem atentos com seus clientes na primeira fase. É muito importante a água na primeira fase. Eu, quando ligo para o cliente, né, no final do dia e pergunto, eu senti muita dor de cabeça. A primeira coisa que eu pergunto é se tomou bastante água, certo? A água na primeira fase é muito importante. O ideal realmente na primeira fase é que a mulher tomasse os 4 litros, né? E o homem os 5, porque é importante, é o que vai fazer você eliminar as impurezas do seu corpo. No normal, a primeira fase dura 7 dias. É tanto que o potezinho vem 14 cápsulas, que é o que dá exatamente para 7 dias. Mas se seu cliente quer perder acima de 22 quilos, ou se ele consome bebida alcoólica mais de 3 vezes por semana, ou é fumante, ele precisa fazer a primeira fase 14 dias, para que realmente faça essa limpeza aí no corpo, tá certo? Então, aí ele vai precisar de 2 frascos, né, do Prime, para fazer a limpeza ideal. A segunda fase, né, é a fase de queimar gordura. É a fase que todo mundo quer, né? Então, é queimar, definir, restaurar. O programa indica que ela seja 21 dias, né? Então, 3 semanas. Quais são os suplementos que você vai usar? O Shape, que é a cápsula, e o Fuse, né? O Fuse, como eu disse, vai para todas as fases. Então, eu vou falar só um pouquinho do Shape, porque eu já falei do Fuse, né? A ideia do Shape é verdadeiramente controlar o peso e te dar saciedade. Gente, esse produto é incrível. Ele realmente vai agir lá no seu cérebro, fazendo com que você sinta essa saciedade, né? Que você esteja lá dando informações de que você está saciado, de que você não está com fome. Um dos ingredientes principais do Shape é a quitosana. Ela é um crustáceo aí que tem a característica de reduzir a absorção de gordura pelo intestino, né? Além de ter laranja em pó, que vai ajudar aí no controle da fome, goji berry, pimenta, gengibre, cafeína e cromo, são poderosos termogênicos que vai acelerar realmente aí seu metabolismo, tá certo? O cromo é uma substância aqui fantástica, porque você com certeza deve conhecer aí muitas pessoas que dizem que não faz dieta porque dá ansiedade e que fica desesperado por doce, né? Existe um monte de formiguinhas aí, formiguinhas no mundo. Então, o cromo vai fazer esse papel aí de dar de fazer com que a pessoa não sinta esse desejo por doce. Então, eu já tive clientes de falar que na primeira fase sentia o desejo de doce, que na segunda fase isso já não aconteceu, é por causa do cromo, ele é fantástico, tá? Então, o Shape vai auxiliar na queima de gordura, né? Auxiliar no controle do apetite,
e fazer seu metabolismo trabalhar aí realmente de uma forma focada na queima de gordura. Na segunda fase, como eu disse para você, você vai precisar iniciar as atividades físicas, né? Lá no PDF tem um calendário de atividades, né, com uma proposta. Aqui a ideia é você focar em exercícios aeróbicos, tá? Então, eu sempre digo para as pessoas, o produto da gente é o melhor do mercado, mas eles não fazem sozinho um resultado fantástico. Você vai ter resultado, mas quanto mais você fizer a sua parte, mais resultado você vai ter. Então, seguir o programa alimentar e fazer atividade física é necessário. Então, vai correr, vai pular corda, vai caminhar, vai nadar, escolhe a atividade física aí que você vai ter mais facilidade, mais faz, tá bom? Então, aqui, Kelly, como é que eu consumo aí os produtos, tá? Então, primeira e segunda fase, você vai fazer café, almoço e janta, seguindo o plano alimentar, e consumir os produtos no intervalo como seu lanche. Então, aqui eu gosto muito desse PDF, dessa foto, é uma que eu mando até para os meus clientes, né? Então, a proposta aqui é tomar café às 7 da manhã, então 9h30 tomar a cápsula, 10 horas tomar o shake, 1 da tarde almoçar, 3h30 tomar a cápsula, 4 horas o shake, 7 horas fazer a refeição da noite. Dorme muito tarde, você pode consumir o shake antes de dormir, aí você vai precisar dormir 1 hora depois do shake. O ideal é tomar o shake 2 vezes, tá? Eu sempre costumo dizer, o primeiro e o segundo dia até é normal, às vezes, você ainda dizer que está sentindo fome, mas a partir do terceiro dia você vai estar saciado. O que aconteceu comigo e o que acontece com muitas pessoas é ir fazer a refeição por obrigação, porque você precisa consumir PGC de 3 em 3 horas, mas não por fome mais, tá certo? Então, eu gosto, até para passar para os clientes, dessa fotinha aqui. Com relação à cápsula, Kelly, eu posso consumir em outro horário? Pode, tá? O que você precisa seguir como regra das cápsulas é que você precisa consumir de estômago vazio e sempre 30 minutos antes. Então, se você quiser, por exemplo, vou consumir a cápsula antes do almoço e antes da janta, não tem problema nenhum. 30 minutos antes do almoço e da janta, você pode fazer o consumo. Terceira fase é a fase que você quer ganhar massa, né? Então, eu realmente só indico para quem quer ganhar massa, né? Para uma pessoa que tem uma vida ativa, uma vida de exercício físico ativa, né? No normal, se é uma pessoa que está sedentário, eu falo, ó, são 3 fases. A gente vai iniciar a primeira e a segunda. No final da segunda fase, a gente conversa para ver qual é seu verdadeiro objetivo. E aí eu inicio a terceira fase. Eu nunca falo de vez da terceira fase, tá? Os suplementos da terceira fase, Zenfit e o Zenfuse, né? Normal, Zenfuse em todas as fases. O Fit é um BCA, nosso BCA é o mais puro, né? Qualquer pessoa que quer ganhar massa precisa, né, do BCA. Não tem outro caminho. Ele é concentrado, então ele tem aí esses aminoácidos que vai justamente fazer você aumentar o volume muscular, aumentar a potência dos músculos, recuperar seus músculos melhor, tá certo? Ele não tem açúcar artificial, ele não tem glúten, não tem ovo, não tem lactose, ele é super puro, muito fantástico esse produto. Você pode consumir antes ou depois do treino, tá? Você vai consumir o shake normal e consumir ele antes ou depois do treino. Uma boa proposta para quem realmente está focado aí no ganho de massa é consumir 30 minutos antes do treino, certo? E aí vai te ajudar lá na hora do treino para você conseguir seu objetivo. E se após o treino você não vai ter nenhuma refeição, né? Após uns 15 minutos do treino aí, você tomar o Fuse. É uma proposta bem legal para quem está com esse objetivo aí. O último produto que a Adnesse lançou, né, dessa linha é o Zenfuse Protein Boost. Aqui a gente falou do Zenfuse tradicional, né? Ele é um concentrado de proteína do leite. Então, ele tem proteína do leite, mas ele tem outros aminoácidos. Então, ele tem 22 gramas, né? O nosso Zenfuse normal, por dose. Só que é 22 gramas de proteína e outras substâncias. Aqui, no Zen Boost, você tem 19 gramas só de proteína, a proteína isolada. Então, se a pessoa quer ganhar massa, esse é um produto que não pode faltar na casa dela, certo? Então, você também tem várias formas de usar, pode usar puro, ele tem um sabor de morango maravilhoso, mas você pode usar com Zenfuse, com Zenfit, ele é livre de glúten, de lactose, é uma proposta legal para quem tem problema com lactose, né, que não poderia tomar o Fuse normal. Então, uma proposta também bacana de consumo para quem está aí no foco do ganho de massa. Consumir
ele com o fit 30 minutos antes, né, do treino e 15 minutos após o treino, se não vai ter nenhuma refeição, consumir o Fuse. Então, assim, os nossos produtos, a gente sempre fala, tá com dúvida, a pessoa tem algum problema de saúde, procura um médico, né? Isso não seria diferente com o programa Zen, tá? Mas eu vou trazer aqui algumas dúvidas comuns, até para quando o seu cliente chegar com essa dúvida, você já saber mais ou menos o que fazer, tá bom? Então, tem problema de tireoide, hipohiper, não tem problema nenhum fazer o Zen, tá? Tem pressão alta, não tem problema, mas tem que verificar aí se no plano alimentar da pessoa existe alguma restrição à cafeína, porque as nossas cápsulas têm bastante cafeína, tá? Se não tem, gente, vai fazer muito bem. Eu tenho uma foto das que eu vou mostrar para vocês aí no final, de uma cliente que a pressão dela era super alta, totalmente desregulada. Ela fez o programa Zen e simplesmente ela não sabe mais o que é uma pressão diferente de 12/8. Isso ela conta para todo mundo, é maravilhoso. Né? Pressão baixa, eu tenho pressão baixa, minha pressão é bem baixa. Fiz, não senti problema nenhum, mas é bom você ter uma atenção aí especial na primeira fase, né? Por ter aquela restrição maior de alimentos, tá certo? Arritmia cardíaca, aí a gente vai chamar a atenção também para cafeína, né? Então tem que tomar esse cuidado com a cafeína. Bariátrica e balão gástrico, não teria problema nenhum. Problema renal, é bom conversar com o nefrologista, com certeza, porque você vai ter um alto consumo de proteína aí, né? Idade mínima. A idade lá que o programa fala é a partir de 17, né? Para os crescidinhos já, assim, 17, 18. Idade máxima não tem, qualquer pessoa pode fazer. Gestante e lactante. O Fuse poderia até tomar, o Fuse é proteína, não vai fazer mal para ninguém, né? Todo mundo consome proteína. Mas as cápsulas, de jeito nenhum. Atletas, por causa do doping, pode consumir normalmente. Para quem tem anemia, aí é bom, sim, conversar com o médico, porque a gente tem uma restrição, né, principalmente na primeira fase, de carne vermelha, então é bom ter esse apoio aí do médico, né? Esteatose hepática, né, que é gordura no fígado. Gente, aí, vamos ser sinceros, essa pessoa está necessitando do Zen, vai fazer muito bem para a pessoa, né? Alérgicos à pimenta, é importante ver, porque nas nossas cápsulas tem pimenta. Alérgicos a crustáceo, a gente tem no shape aí a quitosana, então precisa ficar atento. Diabéticos, não tem problema nenhum, mas é bom também ficar de olho aí na dose da insulina. Ácido úrico, como tem um consumo muito grande de proteína, é importante conversar com o médico, tá? Intolerância à lactose. O nosso Fuse tem lactose, né? O Fuse tradicional. Então, aí, se a pessoa é intolerante, já faz o uso da lactase, então pode fazer o shake com a lactase. Se não, precisa tomar cuidado aí, a depender do grau de tolerância. Pode usar o Zen Boost aí normal, né? Não tem problema nenhum. Alergia à proteína do leite da vaca é a mesma coisa, né? O Fuse tradicional não é bom consumir, os Zen Boost não teria problema. E veganos, a nossa linha não é vegana, né? É proteína do soro do leite, então o que mais a gente tem aí nos nossos produtos é derivados do leite, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho trazendo para a venda. Use as ferramentas a seu favor. Quando eu vou vender a linha Zen, gente, é muito importante você ter material separado lá, né? Você ter ou no seu celular, ou no seu computador, uma pastinha do Zen, porque você precisa mostrar para as pessoas. É muito novo quando você fala de linha Zen, as pessoas não sabem como é que funciona, o que é correto comer. Então, essa reeducação alimentar ainda é novo, né? Para algumas pessoas. Então, o que é que eu sempre faço? Gosto muito de falar para a pessoa, perguntar se a pessoa gosta de grupo do WhatsApp. Eu falo do nosso grupo do WhatsApp, onde as pessoas se ajudam. Não é um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo bem bacana, tá? Se a pessoa usa Facebook, eu faço o convite lá para o grupo, e aí eu até faço, né, falar que Mark McDonald está sempre presente, que ele faz lives, então não é uma pessoa que escreveu, não participa, não sabe o que é. Então, essa participação de Mark no grupo, acho super bacana. Falo bastante da reportagem da Boa Farma, né? Falo até mais vezes do que da Formes, porque é uma revista já mais conhecida. Uso muito, gosto de usar esse vídeo de Mark McDonald. Quando a pessoa quer muita informação, quer saber mais, quando é aquela pessoa que busca, né, mais informações, então eu gosto de mandar esse vídeo. Essa reportagem de Mel Gibson também, a depender da pessoa. Você vai sempre avaliar o perfil do seu cliente, né? O vídeo e a reportagem, eu acho bacana, às vezes, mandar. O que é que eu faço quando eu vou fazer Zen?
eu sou uma pessoa, né? O nosso trabalho exige muito follow-up da gente, né? Sem dúvida, é fundamental. Principalmente com a linha Zen. Não é um produto que dá para você falar com 2 dias, depois com 22 dias, ou com 30, ou com 60. Então, é uma linha que você precisa acompanhar o seu cliente. Então, eu faço isso desde o momento que a pessoa me procura para saber sobre o Zen. Eu nunca dou o preço, gente. Ah, quanto é? Para te passar o preço, eu vou montar um programa para você, mas eu preciso saber, né, do seu estilo de vida, a gente vai precisar conversar. Então, aí eu já vou trazendo os tópicos importantes. Como é você com água? Como é você com sal e açúcar? Então, eu trago todos os pontos que é necessário. Você faz atividade física? Não. Então, eu conheço primeiro o meu cliente, tá? E em seguida, eu amo Excel. Então, quem não gosta, não é para todo mundo, você pode usar um caderno, qualquer outra forma. Eu gosto de fazer essa tabelinha aqui com todos os meus clientes do Zen, né? Depois que eu sei o que é que eu vou dar para ele, então eu faço esse programinha e mando essa foto para ele, porque ele vai estar vendo, gente, quantos produtos ele vai receber. Ele não sabe o que é a linha Zen. Então, imagina se eu chego para essa cliente e digo que o programa para ela é R$ 870. O que é R$ 870? Então, ela está vendo que ela vai receber 6 produtos, que são produtos que ela vai levar 42 dias consumindo, né? Então, é bacana também, às vezes, dividir o 870 pelos 42 dias, porque você vai trazer o cliente para a noção, né? Do que é, de como é. Você não vai dar o impacto de dar o valor logo de cara, tá? Eu sempre mando essa tabelinha, essa foto também, porque às vezes você tem cliente que tem vergonha de perguntar. Então, ele esqueceu que hora tomar isso, que hora tomar aquilo. Então, se está lá no celular dele salvo, eu acho super bacana. Aqui, eu tenho alguns resultados, né? Nossa equipe, graças a Deus, tem resultados incríveis da linha Zen, né? A gente tem o resultado de Aninha, que é a Musa Zen. Então, eu trouxe alguns resultados da minha equipe, dos meus clientes mesmo, né? Para vocês, com alguns resultados novos. Então, primeiro, se você quer vender Zen, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é consumir. Não é Zen, né? Todos os produtos. Mas eu digo por experiência. Quando eu antes vendia Zen, bem raramente, era a coisa mais difícil. A partir do momento que eu fiz, que as pessoas viram o meu resultado, eu vendo Zen muito bem. Hoje é uma das linhas que eu mais vendo, certo? Então, isso é impactante, por quê? Porque a pessoa viu o meu resultado. Principalmente eu, que moro numa cidade pequena, né? Então, as pessoas estão me vendo mesmo, porque às vezes vê foto e não confia. Mas quando está lhe vendo ali, então, assim, use se você não usou, até porque isso te dá um respaldo muito maior para você falar com o seu cliente o que é que ele vai sentir, como é que ele vai fazer, entendeu? Por exemplo, eu acho o gosto do fit muito doce, né? Eu não gosto muito de açúcar. Então, depois de um treinamento, né? E quando eu fui consumir, eu fiz o teste. Eu uso ele, espremo um limão na água e dissolvo ele na água. E o gosto, para mim, é muito melhor. Então, quando eu vou conversar com o cliente, eu já tenho isso para falar, se você não gosta de açúcar e tal, você pode sentir doce, faça dessa forma. Mas eu só sei isso porque eu fiz, eu vi o resultado em mim. E assim, como é que eu fiz a linha Zen? Eu realmente fiz uma merchan com isso, né? Eu gravei um vídeo falando que eu ia começar a linha, que a linha fazia isso, aquilo. Então, que meu primeiro passo era 7 dias, a fase detox, que eu ia eliminar, ia limpar. Então, eu gravei esse vídeo. Isso foi bacana. Fiz a proposta também, se alguém quisesse me seguir, me acompanhar, me chamasse no privado. E isso é bacana em 2 sentidos. Eu tive pessoas que me procuraram, né, para fazer junto comigo. Como isso fez com que eu falei para vocês que o Zen mudou minha vida, né? Eu era sedentária, eu não ligava para essas coisas. Então, isso fez com que eu me esforçasse para ter um bom resultado, porque isso as pessoas iriam me cobrar. Então, depois dos 7 dias, eu mostrei a foto dos meus 3 quilos. Aí eu fiz a chamada para a segunda fase. Então, foi bem bacana a forma que eu fiz o Zen. Então, para quem não fez ainda, se quiser usar essa forma. Aqui eu tenho resultados, né, de clientes meus. Essa menina aqui, o maior problema dela era sal e açúcar. Ela me dizia que não ia conseguir fazer por causa de sal e açúcar. Hoje, ela já vai fazer quase 1 ano aí que fez o Zen. É uma pessoa totalmente controlada, segue a dieta direitinho. Ela entendeu como ela precisa se alimentar. Aqui é meu cunhado, foi 14 dias da fase detox. Aqui é um resultado super recente, foi de anteontem. Uma cliente aí que fez a segunda fase, está finalizando a segunda fase. E esse resultado incrível, ela está super feliz, até porque realmente você olha assim, ela tem uma idade já bem avançada, então ela ficou muito incrível com o resultado dela. E aqui eu tenho a cliente que eu disse para vocês que tinha pressão alta, né? E que hoje a pressão está regular.
O médico só não suspendeu os remédios, porque ele disse que como ela está muito nova ainda, pode ser que volte, então ele manteve. Mas esse resultado aqui de Sandra é incrível. E Sandra é aquela cliente onde eu precisei me adaptar com ela mesma, porque ela não conseguia entender como é que funciona a alimentação. Então, eu realmente tinha que mostrar, procurei a forma mais fácil dela compreender, fui gravando os áudios, mostrando. Então, assim, você precisa entender que cada cliente é de uma forma, cada cliente vai exigir um pouco mais ou um pouco menos de você. Então, aqui eu termino minha apresentação, né? Deixei essa mensagem aqui, que realmente é impactante, né? Meu corpo fica mais saudável, mais forte e mais energético a cada dia que passa. Então, seu corpo precisa realmente estar dessa forma a cada dia que passa, porque você só vai ter ele para viver a sua vida, né? Então, às vezes a gente não liga, acha que gordura é só estética, e não é. A gente viu aqui que não é. É uma causa grave aí de vários problemas. Espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Como eu disse, foi meu primeiro treinamento. Eu realmente tentei falar o que eu faço, né, como eu usei a linha Zen. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma informação aí, fiquem à vontade. Mas, se quiser fazer alguma complementação aí. Foi ótimo, Kelinha. Parabéns, muito top mesmo, objetiva, clara. Deu dicas aí valiosíssimas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para Kelly? A hora é agora. Deixa eu ver se o som tá. Espera aí, deixa eu colocar aqui para ativar o. Pronto, agora quem quiser ativar o microfone, fazer alguma pergunta, já está liberado. Eu quero falar. Abre aí. Mo vai falar aqui, abre aí, Mo. Kelizita, eu quero lhe parabenizar primeiro e até já fazer uma chamada que nem você fez. Para quem não sabe, eu estou pós-operado e o que você falou sobre o nosso corpo ser o nosso templo é uma coisa que eu sempre trago, porque não é a questão de você ficar gordo ou magro, é você estar bem. Porque a gente sabe que tem muito gordo que tem taxa melhor do que magro e muito magro que tem as taxas tudo desreguladas. Então, isso eu vivia e vivo na minha família. Meu pai é um exemplo daquele gordinho saudável e minha mãe é uma falsa magra. Então, eu sempre tive isso forte comigo e, graças aos nossos produtos, eu estou tendo uma recuperação sensacional. Estou tomando meus 2 reserve por dia e eu queria já fazer até um desafio que nem você fez. Não sei se todo mundo viu, não sei se todo mundo está antenado aqui, não sei quem é distribuidor, não sei quem é convidado aqui, mas a gente está com aqueles pacotes de ativações da linha Zen, inclusive, da Semana Detox. E eu queria fazer que nem você fez, que eu achei surreal, porque, tipo, às vezes a pessoa olha para mim, para a Maiana, e acha que, tipo, a gente já nasceu com corpo de crossfit, né? Só que ontem eu tava olhando, galera, tem 10 anos que eu pratico crossfit. 10 anos que eu pratico crossfit. Então, tipo, e foi uma coisa que você falou, as pessoas às vezes ficam preocupadas com ganhar peso e perder peso. E não é ganhar peso e perder peso, é você ter saúde. Não é o peso que você perde, mas é a saúde que você ganha. Então, assim, eu queria dar uma chamada para todo mundo aqui para a gente simplesmente postar e fazer a primeira fase. O detox, que muita gente tem dificuldade. Sabe por quê, gente? Quando você tira sal e açúcar, você não sabe o tanto de redução e melhora corporal, sistema, fisiologicamente, sistematicamente, fisiologicamente, vai ocorrer de benefício no seu corpo. Então, muita gente fica com medo simplesmente de cortar o sal e o açúcar da vida ali, porque a vida toda foi ensinado assim, e quando vê, é o sal demais que está causando uma hipertensão, é o açúcar demais que está causando uma diabetes, e não vê de onde vem o diabetes, que às vezes é do açúcar do cafezinho, é do açúcar com leite do cafezinho, daquela bolachinha que gosta, e simplesmente em uma semana que você se desafia e faz um programa que vai melhorar o seu organismo, você vai começar a se sentir muito melhor, você vai começar a ter um desempenho muito melhor e você vai começar a entender o que é a linha Zen. Que os dados que você deu, eu sempre fico olhando também, são alarmantes, galera. Até 2025 a gente tem uma população tão jovem e com obesidade. Então, tipo, isso é alarmante e é isso que a gente precisa fazer. Então, tá aí a chamada. Eu vou fazer a minha linha detox de novo. Já estou passando agora da minha primeira semana de pós-cirúrgico.
E nessa semana todinha eu segui à risca uma dieta mais detox mesmo, total. Vou fazer 2 semanas, então, para quem precisar de mais explicações, quem quiser perder queimar mais gordura, sabe que pode fazer até 2 semanas de detox. Eu meio que já vivo até em detox, eu faço jejum intermitente rotineiramente, tem gente que não se dá bem, eu gosto. Então, fica aí a minha chamada para todo mundo. A gente está fazendo 1 semana de detox e, a partir daí, seguir com a vida, porque, que nem você falou, isso aí é para a vida, é o nosso corpo. O meu corpo fica mais saudável, mais forte, mais energético cada dia que passa. É cada dia que passa, cada dia que eu cuidar mais, eu vou me sentir mais assim, porque a velhice é mental. Óbvio que a idade chega, mas é isso aí. Kelizita, Eu tenho uma cliente eu que... fiquei energizado total com sua apresentação aqui. Foi muito, muito boa. Obrigado, minha amiga. Obrigado Obrigada. mesmo.